Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, vamos fazer mais um Bloco Podcast Responde. As dúvidas que vocês mandam para a gente no Twitter, nós anotamos todas e vamos respondendo aqui no decorrer desses episódios, tá bom? E comigo tenho ele, Felipe, investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos para mais uma vez. Vamos sanar as dúvidas dos nossos ouvintes. Que coisa bonita, né? Boa, boa. Às vezes a pessoa está lá também vendo a nossa imagenzinha no, no YouTube, então podem ser nossos telespectadores também, como Ah, diria é Emílio verdade. Cerutti. Agora estamos também no YouTube do Cripto TV também. Uhum. Tem, né, diversas plataformas, né? Sim, sim. Inclusive, né, recentemente eu coloquei no Substack também. Então, se você gosta de ver os textos, Que isso? pode ver também o podcast no Substack. Eu não sabia que ele aceitava feed RSS, achei bem interessante quando eu vi. E aí ativei logo a função que fica numa boa, né? Todo mundo pode ver na plataforma que bem quiser. Correto. Bom, vamos lá. Primeira questão do morcego mandou. Rede Bitcoin poderá ser outra coisa no futuro, sem ser uma rede de transferência de valor financeiro? Quais usos poderemos ter dela? Bela pergunta. Cara, é uma boa pergunta, mas é difícil de vislumbrar isso, né? Porque existe um conservadorismo natural, eu diria, né, acerca de qualquer mudança na rede do Bitcoin, né? É uma crítica por alguns, é visto como bom por outros. O fato dela não mudar, né, e ser isso que ela é hoje. A grande questão é que, assim, algumas pequenas mudanças, elas abrem portas para novas funcionalidades, às vezes mesmo sem querer. Foi o caso dos ordinals, né? Sim. É, ninguém fez, sei lá, Taproot pensando em fazer ordinal, mas eles vieram. Então, eu acho que foi Taproot que fez isso, né? Então, assim, tem esse detalhe. E, assim, virão mudanças, isso é fato. Agora, se elas virão para dar outra utilidade, é outra coisa, sabe? Tem pessoas que veem com bons olhos você dar utilidades de Ethereum para a rede do Bitcoin, que é você permitir talvez contratos inteligentes, etc. O que eu acho bom você ter a funcionalidade. Eu só não sei o quão bom seria ter isso no Bitcoin. É difícil de aferir, sabe? Sinceramente, eu não sei, eu não posso falar, né? Em Layer Decidir One, esse né, futuro. assim, é, em Layer One ainda fica uma coisa mais complicada, porque os contratos inteligentes consomem muito poder de processamento, né, da rede E você do imagina a taxa Ethereum. de rede para onde que não vai, Ah, sim. É, entendeu? nos modelos de blockchain limitada, né, com bloco de valor de quantidade limitada, tempo de quantidade limitado, né? O Ethereum valida muito mais transações por hora, né? Então, é uma das coisas a se pensar também que fica bem complicado pensar nisso, né? Mas eu acho que já é, né? O Bitcoin já é uma outra coisa que não só uma rede de transferência, né? O Segwit trouxe, né? Foram as assinaturas, né? O espaço para as assinaturas. Foi o É, Segwit? Foi mal, eu falei que era o Taproot. o Taproot é mais novo, né? Foi o Segwit. Você podia corrigir, caralho. Vai. Não, lembrei agora, pô. Foi mal. Desculpa aí. O que você falou Taproot, eu falei, acho que é. Eu fiquei com essa e agora saiu o Segwit. Então saiu. Então, tudo Mas bem. esse espaço, ele já é não financeiro, né? Mesmo que ele seja hoje para para inscrições e coisas assim, ele pode ser outra coisa no futuro, né? Se a gente tiver demanda, por exemplo, por uma situação de transferências de negócios ou coisa assim que você quer registrar numa rede que se torne imutável, né? Hoje essa coisa imutável é, entre aspas, um NFT, né?
que está sendo gravado lá, mas pode ser outras coisas no futuro, enfim. Mas isso não é diretamente financeiro, né? Então, acho que é um espaço que cabem dados. E esses dados podem ser ou não financeiros. Acho que aí o que a gente pode ter, aí eu não faço tanta ideia, mas que já tem certas coisas e poderão ter outras, certamente, né? É, é difícil falar, né? Assim, É, eu assim, não sei. pensar em coisas, se eu tivesse esse tipo de ideia, eu estaria trabalhando nela, né? Porque provavelmente ela ia me dar algum retorno financeiro, né? Sim, com certeza, né? É difícil, sabe? Não dá para você saber, não dá para você aferir e tal. Enfim, mas eu acho que mudanças virão, muitas delas para o bem, outras vão ficar duvidosas, né? Mas, cara, é deixar o tempo resolver isso, sabe? Eu acho que ainda assim Bitcoin é Bitcoin, indiscutivelmente, entendeu? Então, tá tranquilo, sei lá. Hum, não temos uma, assim, não temos uma resposta do que poderia ser feito, mas acho que certamente vai ser feito alguma coisa. Bom, próxima Com pergunta. certeza. Ludwig von Nakamoto, adoro o nome desse cara. Eu sempre respondo esse cara. As críticas que vocês fazem ao Bitcoin e elogios ao Monero me dão a impressão que vocês acreditam que o Monero seria a opção melhor para a adoção geral. Poderia esclarecer se é isso mesmo ou, se não, qual acham que seria a melhor direção? É, Tem uma coisa você quer. engraçada, tem um easter egg aí, que é engraçado, que é o seguinte, né? Toda vez que a gente fala do Monero, a gente fala, nós acreditamos que o Bitcoin é uma opção superior. É, Toda vez. exatamente. Mas essa pergunta não é uma crítica ao Von Nakamoto, mas ela é muito comum. Então, assim, é engraçado que se você fala de uma coisa onde as pessoas teoricamente não gostam, mesmo você fazendo a ressalva, não vale, né? É engraçado isso. Queria deixar isso registrado. Não, foi bem citado, né? Tipo assim, cara, eu gosto demais de Monero. Ah, tá meio que na cara, né? Mas, tipo assim, Não, na cara você gosta de NFT, né? Que é essa seu... ah, desculpa, é verdade. Esse é o seu perfil, É, profile. o Mas, tipo assim, a gente tem que ver, cara, que Bitcoin é Bitcoin. Bitcoin ele ainda é Bitcoin, ele ainda é o superior, ele ainda é o maior, ele ainda é assim, o porto seguro das pessoas, né, e tal. Então, assim, a gente fala muito de Monero e faz críticas ao Bitcoin, mas não é para denegrir o Bitcoin ou parar de usar ele, muito pelo contrário. É só para trazer à tona algumas situações que você tem que avaliar no uso do Bitcoin. Cara, eu faço críticas a Monero também. É Sim, menos porque eu acho que ele tem menos problemas, mas assim, eu faço críticas a ele. Uma delas é o fato de que ela não atingiu o tanto de market cap ou de market share que o Bitcoin tem. Então, tipo assim, é, eu acho o Monero maravilhoso, mas ele não tem o tanto de clientes que o Bitcoin tem. E aí? Entendeu? Vale mais a pena o quê? Você ser mais tecnológico ou você ter mais gente? Tem mais gente. sim. Então, assim, é, eu faço sim críticas aos dois, independente, porque eu sou cético, porque eu tenho um bom senso, não sou apaixonado por nenhum deles, né? E, enfim, ah, o Tem que um... eu Fala, fala, diga, fala. Não, desculpa, fala. cara, melhor direção, o que eu acho que você deve avaliar? Bitcoin, ele, apesar de eu não gostar dessa tese, o Bitcoin é uma ótima reserva de valor. Sim, a prática tem É, mostrado isso, né? exatamente. Então, assim, se você quer reservar valor, reserve em Bitcoin, é o que eu faria se eu tivesse cripto. Eu não tenho porque eu só gosto do que é garantido pelo FGC, né? Mas. Tem, E o Monero, ele é diferente um pouco do que o Bitcoin, porque ele também serve para você segurar, para guardar valor, só que ele não valoriza igual o Bitcoin.
ele mantém, ele é muito estável. Então você vê com deslistagem, sem deslistagem, com, sei lá, gripe aviária, sem gripe aviária, ele está no mesmo preço, praticamente. Então ele varia muito pouco. Mas o Monero ele ganha muito, ele traz, ele agrega quando você usa ele para fazer transações. É por isso que eu gosto dele. Então você usar ele para transacionar é muito bom, entendeu? É uma Você usar ele para privacidade muito simples, né? Exatamente, É um alto entendeu? grau de privacidade e de uma maneira muito simples. Exatamente. Então, assim, é, eu eu penso assim, eu acho que se eu fosse, né, a forma como eu me manteria seria o Bitcoin para movimentar, o Bitcoin para guardar dinheiro e o Monero para movimentar valores. É o que eu faria, tá? Eu pensaria mais por esse lado. Claro que não impede você de ter um pouco mais de Monero, guardar um pouquinho mais, transacionar um Bitcoin de vez em quando. Nada disso impede. Né? Preferencialmente, né? Pagar Exatamente. menos na transação e ter mais privacidade, enfim, são coisas interessantes de se ter. Tenho duas coisinhas Sim, para falar. As pessoas vão usar dinheiro aquilo que elas disserem que é dinheiro, né? É por isso que usam um papel verde chamado dólar, né? Porque sim. as pessoas confiam nisso. Mas não tem nada lá sendo, não tem, mas usa, né? Hum, Então é um pouco disso que precisa ser pensado, né? Nessa escolha de dinheiro. Então, se as pessoas escolherem o Monero por algum motivo e usarem ele como dinheiro, vai ser usado como dinheiro, mesmo se o Bitcoin tiver uma reserva de valor superior ou for melhor tecnologicamente. Então, não é só uma briga pelo melhor tecnologicamente, é uma briga pela confiança das pessoas no uso, né? Então, acho que é, fica um ponto importante a ser dito em relação a isso. Outro é, é uma questão que eu tenho notado, né? Teoria da conspiração, para quem sabe, a gente tem me reunido sexta-feira à noite com a Rafa em lives e a gente tem falado sobre teorias da conspiração, né? Sexta não, desculpa, domingo à noite. E tem sido divertido em relação a isso. E eu tenho pensado, tenho juntado uns pontinhos. Eu tenho minerado moedas de CPU, como vocês sabem, e aí fui ver moeda que eu estava minerando. Falei, deixa eu ver qual é o projeto disso, apesar de, né? Aí fui olhar, assim, fui ver transações, cara, 7 de anonimicidade parecido com o Monero. Aí o Berna fez uma pool, nós trocamos e tal, fui, né, você tinha que baixar uma carteira raiz dessa outra moeda, né, desse Dero. Fui fazer a transação, recebi o negócio da transação, fui olhar, não tem valor, não tem nada. Quando você vai fazer transação, você escolhe a quantidade de ring signatures que você entra, pode entrar até 24, ou seja, toda privada, e tenho visto muitas dessas surgindo. O que isso significa? Significa que pessoas estão começando a se preocupar com privacidade, né? É, isso pode ser um sinal de valorização do Monero? Pode ser. Não sim. tenho bola de cristal, não sou trader, não estou vendo gráfico, não estou vendo nada mais. É a principal, em termos de privacidade, é a que mais passou por testes de segurança de rede e de correções e de bugs, e isso pode ser um bom sinal, né? Que tem muitas pessoas querendo e se interessando por transações com privacidade de criptomoedas. Então, De vale tudo a com pena, privacidade de maneira melhor. vale a pena estar de olho. Então, sim, a gente faz críticas ao Bitcoin, sim, a gente faz críticas ao Monero, só que a gente mostra coisas do Monero, é aquela coisa, o Monero tem menos críticas e mais coisas que as pessoas espalham dele para ser explicadas e desentendidas, que muitas vezes é um mal entendido, né? E a gente precisa mais explicar sobre o Monero do que fazer críticas ao Bitcoin
quando já tem uma base de pessoas que já têm um conhecimento, às vezes um conhecimento errado, às vezes um conhecimento deturpado, como o exemplo do cara que estava recentemente reclamando do valor das taxas, e o Vini simplesmente deu uma resposta sensata, falou, cara, se você não entendeu que Bitcoin tem taxa, é melhor você não ter, e a galera caiu matando em cima dele. Mas, entendeu? Então, assim, estão chegando pessoas que acham que o Bitcoin não deveria ter taxa, acham que a taxa só sobe em real, mas não sobe em Bitcoin, entendeu? Com uma série de conceitos errados que a gente precisa fazer, não a crítica ao Bitcoin, mas às vezes a crítica ao pensamento, né? Que é Sim, esclarecer, sim. trazer à tona, que são situações que a gente não tem com o Monero, não é defender o Monero, é chegar e falar assim, olha, Não. cara, não é que o Monero falhou em manter privacidade. A situação aconteceu, foi uma privacidade diminuída e já foi corrigido o bug. É, Teve, sei lá, tantas mil transações que foram. é, é, Teve um set de anonimidade menor, não zerado, não ficou sabendo quem que era, mas já foi corrigido. Pronto. Entendeu? Então não é defender, é mostrar que a situação foi resolvida. a questão é apresentar de uma forma que o pessoalzinho do grupinho lá não vai apresentar para vocês, entendeu? Porque o Uhum. pessoalzinho do grupinho tem um viés. E assim, eu também tenho viés, também tenho, mas eu sou mais sensato, eu me considero mais sensato do que ah, essas pessoas. Então, assim, a ideia é apresentar um conteúdo um pouco mais isento, entendeu? É mais ou menos isso. Muito do que a gente falou da questão das pessoas vão escolher o que é dinheiro, né? Se você está pensando que só uma coisa vai ser, você está achando que todo mundo vai seguir o mesmo caminho de entendimento que você, né? Partindo do pressuposto que todo mundo são iguais, isso faz de você socialista, no caso do laranja. Isso é pensamento socialista, né? Assim, desculpa, pode se ofender, pode ficar bravinho, pode fugir para El Salvador, viver com seu ditadorzinho favorito lá, mas é. É, Né? mas pior que é. Bom, Você é socialista? Comente abaixo. boa. Não, Caio mandou essa. Se eu tenho a wallet com endereço e seed principal, mas nela criar várias outras com a passphrase, é possível inferir alguma ligação entre as criadas com a passphrase ou elas são independentes? Por exemplo, dá para saber que as com passphrase têm ligação com a principal sem, sem Sem passphrase? passphrase. Tá. Boa pergunta. Pô, boníssima pergunta, na Boa, muito verdade. boa. Cara, tem. E aí que tá. Olha só. O que que acontece? Vamos às explicações devagar, devagar. Você tem uma wallet, uma hard wallet lá, uma cold wallet e a hardware wallet, né? E essa cold wallet tem a função de criar passphrase. Então, o que que você tem? Você tem as 24 seeds que dão acesso à sua cold wallet. E aí você cria uma passphrase, que é como se fosse uma 25ª palavra que te dá acesso a uma outra wallet dentro da sua wallet. Essa wallet com passphrase, ela precisa das 24 palavras da seed mais essa 25ª que você criou. Então é como se fosse uma outra carteira. Na verdade é uma outra carteira, ela tem outros endereços e etc. E outra praticamente seed, né? Só é uma derivação, não é? Ah, Eu acho, cara, eu não, acho não, que não é derivação. eu não tenho certeza. É que me lembrou o que que é na Koinomi. Não lembro se é. Então, o esquema de derivação não tem a ver com a passphrase. Ah, tá. O esquema de derivação tem a ver com você ter uma seed para wallets de vários criptoativos. Entendi. É mais ou menos isso. O que que acontece? Você tem lá, então, uma wallet com passphrase e o que que você precisa entender? Quando você vai envia um saldo para a sua wallet, você manda para um endereço. Quando você manda ele para a sua wallet com passphrase, você vai mandar para outro endereço. Quando você faz vários envios para endereços diferentes, porém na mesma wallet, o que que acontece?
Quando você vai olhar a entrada de dinheiro nessa carteira, você às vezes não tem muita noção. Por quê? Você recebeu dinheiro em vários endereços e você não consegue de um endereço chegar no outro, certo? Certo. Só que quando você vai fazer um envio, pode ser que esse envio use mais UTXOs do que você havia recebido, picado em vários endereços. Então, esse envio pode Denunciar isso, né? denunciar todos os outros endereços que você usou para receber essa, esse Bitcoin, por exemplo, entendeu? Então, assim, é um detalhe a se atentar. E só uma coisa acerca de você linkar a carteira com passphrase com a carteira sem passphrase. Eu tinha falado que tem como não, mas não tem como, né? Tem como você ter essa ideia, mas não tem como você linkar. Por quê? São carteiras diferentes. Você nunca vai mandar tudo que tem na carteira com o passphrase e vai tirar da outra carteira. Então, essa ligação não tem como ser feita dessa forma, entendeu? Você consegue linkar entre endereços que você recebeu na mesma carteira. É só um Tá, detalhe. tá. Cara, eu vi uma analogia muito legal, quero deixar registrado aqui. Cara, a rede do Bitcoin é o seguinte: você pode ter, por exemplo, 10 notas de 20 dentro de uma carteira. Só que quando você for transferir, você vai transferir os 200, você vai pagar taxa por cada nota de 20. Agora, se você junta tudo e transfere uma nota de 200 direto, em uma nota, você vai pagar uma vez só a taxa, né? Então, é uma coisa interessante disso, e se ela sair de várias carteiras, ela vai denunciar a entrada das outras. É mais ou menos isso. Um detalhe acerca da taxa é que a taxa não aumenta assim, dessa forma. Exponencialmente, né? Você vai somando. Não é assim também não, sabe? Aumenta, fato. Mas não é assim, se eu ia pagar R$ 10 para movimentar 20, eu não vou pagar 100 para movimentar 200, entendeu? Não é assim Exato, também, não. Só exatamente. para constar, porque, tipo assim, eu sou uma das pessoas que é a favor da não consolidação de UTXOs, entendeu? É só um detalhe. A gente vai, a Entendo. gente vai, a gente vai falar disso depois. Beleza. Ah, próxima pergunta do Carlo Ruim. Caio, desculpa. Caio Ruim. Do Caio, o Caio tá sempre com a Caio, gente, né? sim. O que é Atomic Swap de Monero? É só um projeto ou já possui usabilidade? Ah, então, cara, Atomic Swap ainda é projeto, só para constar. Eu já vi usabilidades de pessoas fazendo uso com Atomic Swap, mas assim, ainda tá novo, sabe? Ainda tá muito no teste e tal. Você tem alguns artigos que são até antigos, falando da funcionalidade de Atomic Swap, principalmente Atomic Swap para tipo assim, entre Bitcoin e Ethereum, sabe? Monero Bitcoin, Monero Ethereum e tudo mais. Mas, enfim, é não tem nada assim, não, entra aqui que você vai usar Atomic Swap aqui, né? A ideia de você usar Atomic Swap é porque ele permite você meio que aumentar a descentralização, porque você faz uma transação sem depender, né, de uma corretora e tal, né? Seria mais ou menos essa a ideia, seria uma automatização de você fazer essas trocas, sabe? É tipo entre Mas, aspas, uma pool de liquidez descentralizada, é isso? Ou não? Viajei. cara, não, é como se se você tivesse uma DEX para fazer aquele swap, só que é uma DEX puramente de código, Hum, entendeu? É uma DEX entendi. que, tipo assim, não é uma DEX que funciona apenas no código, você faz um código open source. Aí você entra nela, que é toda automatizada, faz um atomic swap e ele já te devolve a outra coisa que você quer e você não passou por uma SEX e você não passou por uma DEX, que muitas das vezes a DEX também tem como é que a gente fala? É, tipo assim, a DEX ela consegue registrar quem fez a transação, endereços, etc. Tanto que a gente viu até alguns casos que a DEX reporta o que foi feito, né? Então, Entendi, entendi. Bom, é isso, né? Não, não está, ainda é um projeto, né? não, eu não conheço uma que esteja assim
pô, essa aqui está boa, pode usar. Não, não recomendo. Não entendo. Ah, bom, deixa eu mandar uma aqui. É, acho que essa vai ser a última. Kuka Off. Após as ETFs e o próximo halving, ainda é possível e rentável ter uma empresa Bitcoin only? Com certeza, com certeza. Eu até recomendaria, na verdade. O que que acontece? O que que você tem que avaliar, né, para fazer alguma coisa que seja Bitcoin only, por exemplo? Você vai receber só em Bitcoin? Beleza. Mas como que você vai pagar os impostos, por exemplo? Porque imposto ainda não aceita Bitcoin como pagamento. Então, você tem que avaliar esse pequeno detalhe. É, eu sou favorável a empresas Bitcoin only pelo fato de você fugir de burocracias, pelo fato de você fugir de impostos, pelo fato de você fugir de N problemas que o mundo tradicional, fiduciário, etc., traz para você. Então, não tem a ver com ETF, não tem a ver com halving. Se você está falando algo em termos de mineração, já é outra conversa, o Hugo vai falar com você. Mas o ETF não vai impactar diretamente essa movimentação, por quê? O ETF pode impactar o preço do Bitcoin, mas ele não vai impactar, muito pelo contrário, ele mantém, na verdade, ele não afeta, né? O fato de que ele é inconfiscável, o fato de que você Sim, consegue fazer uma movimentação soberana que envolve apenas os indivíduos na transação, coisas do tipo, sabe? Então, assim, com ETF ou sem ETF não faz diferença, porque ninguém vai comprar ETF porque ETF, assim, mentira. Quem compra ETF não tem essa ideia. A gente que quer ter alguma coisa livre de Estado não vai comprar ETF. com certeza. Então, eu não acho que o ETF muda, halving, mesma coisa, o Bitcoin continua com o mesmo viés, os mesmos propósitos, a mesma usabilidade. Então, eu não vejo por que não usá-lo, entendeu? E ser Bitcoin only. Eu penso muito mais pelo lado de fugir do fiduciário. Eu acho que sim, é válido. Acho que a gente precisa ver vários mercados, né? Exchange, eu diria que ainda é difícil, né? Especialmente em jurisdições mais reguladas como o Brasil, né? É bem difícil você manter isso. Tem um outro ponto, né? O Bitcoin only, até que ponto, né? Em exchange, cara, você vai liquidar esse Bitcoin ter saldo em quê dentro da corretora, né? Hoje em dia, com o SDT, é muito mais simples você ter o SDT, né? Antigamente, que não tinha esse acesso, era muito mais complicado, porque o saldo ficava restrito a uma corretora, ele só saía de lá como Bitcoin. Hoje, ele pode sair como uma outra criptomoeda, um lastro em dólar, né, separada com dólar, e você ter esse valor representado em outro número. Então, eu acho muito difícil uma empresa Bitcoin only exchange, né? Não faz muito sentido. As pessoas não vão querer ter saldo em outra coisa e ter como lookout apenas a saída com dinheiro em fiat para a conta bancária. Eu acho que isso em cripto já no mercado acho que já acabou. Acho que se o cara não oferece uma outra opção de saída para momentos em que o Bitcoin está com taxa alta ou redes congestionadas, né, que não querem Lightning, eu acho que não tem como mais uma empresa ser só Bitcoin only e lidar com exchange. Para mim não é. É verdade esse detalhe, eu não pensei nisso. Eu estou pensando assim, numa empresa que vai funcionar ofertando um serviço qualquer que seja e vai receber em Bitcoin, né? Só para constar. Isso que você falou, né? O É, grande exemplo foi aquela queridinha de muitos, né? Que era Bitcoin only e deixou de ser porque, convenhamos, é mais lucrativo você não ser Bitcoin only. precisa ser. Essa que é a verdade. Tipo assim, Sim,
O cara, às vezes, ele quer sacar o dinheiro, não quer usar, não quer sacar em Bitcoin, quer sacar em outra coisa e não quer colocar no banco. Entendeu? E aí? E aí que já tem solução, né? Enquanto não tiver o Taproot Access na Lightning, né? E você poder transacionar em um SDT lá dentro, você vai ter que, você depende de outras redes. Então, acho que isso vai acontecer. Você pensar em empresas no sentido de educação, ainda é possível, né? Ainda É, tem um trabalho educacional muito grande na frente. Então, eles funcionarem em Bitcoin only, receberem até em Bitcoin, eu acho uma coisa interessante, né? E para aquelas pessoas, né? Ah, mas os iniciantes não vão saber. Cara, se você tiver um bom relacionamento, a pessoa quiser interesse em fazer o seu curso, o primeiro momento é justamente você ensinar ela como comprar e como te pagar em Bitcoin, né? Acho que já é um bom momento prático, mesmo uma pessoa iniciante, olha, você vai fazer isso, isso e isso. Então, acho interessante essa consultoria, né? Se a pessoa tem uma educação de base em cima do Bitcoin, acho que dá para fazer muito bem isso. Comércio, em geral, acho muito pouco provável. A gente ainda tem um trabalho muito grande educacional para isso ser adotado. Talvez comecem a entrar uma guerrinha de máquinas, né, de maquininhas de cartão, em que utilize Bitcoin, mas pague a pessoa diretamente em moeda fiduciária, como é a maior parte das coisas em El Salvador hoje. E isso, né, fomente um mercado de uso do Bitcoin, que eu acho até válido, né? Eu acho isso melhor do que nada no momento para você dar utilidade à Lightning, para ela não ficar com os espaços dela sendo preenchidos com imagem de macaco, né? A gente tem que dar uso, né? Então, assim, eu acho que isso ainda pro Bitcoin, não pro indivíduo, pro Bitcoin é melhor, né? Se ele for reduzido a um meio de pagamento por maquininha. Ainda acho, né? E pagamento fiduciário no resto. Ainda acho isso melhor. Mas comércio só aceitando isso, acho difícil. E acho que é isso, né? Assim, acho que fica, né? Mineração é possível desde que você tenha energia barata, né? Ou com pouco uso, né? Se você não consiga vender ela, você produz, tem problemas para vender, você tem entre aspas, rentabilidade mínima. Então, isso é uma coisa legal, né? Viabiliza muitos projetos que antes você fica na incerteza, pensando como investidor, né? Você vai investir numa usina aqui. Ah, mas eu não tenho certeza com o contrato com essa empresa, não tenho certeza com o negócio do governo. Então você sabe que você tem um mínimo, né? Você não vai ficar lá gerando energia sem venda a custo de nada. Então você já tem um mínimo, que é comprar as máquinas, meter na mineração e ponto final. Então, isso pode viabilizar muitas coisas em termos de produção de energia em pequena escala, que eu acho interessante de se pensar também. Talvez isso vire Bitcoin only, sabe? é. Possibilidades, né? Porque assim, em termos de mineração, o mais simples é o Bitcoin, né? Se você tem energia abundante, é melhor você ter o quê? Uma fazenda de CPU ou uma fazenda de ASIC? É uma fazenda de ASIC, dá muito menos trabalho. Então, se você pensar por aí, então pode ser que alguns projetos nesse sentido, né, de viabilizar e utilizar energias alternativas e ociosas, né, possa ter bastante sucesso. Acho que é isso, né? Por É hoje. O que que você isso. traz de notícia para gente? Cara, deixa eu abrir aqui. Eu havia perdido. Ah, vamos lá. Visa lança recurso que converte Bitcoin e criptomoedas em reais sem necessidade de corretora. Você viu Pronto, isso? tá vendo? Era exatamente isso que eu tinha falado em termos de pagamento. É uma funcionalidade já que tem na MetaMask agora, né? Que gerou até algumas críticas, até também parte, né?
e lá no Twitter da Livecoins, mas o que acontece? É uma funcionalidade boa, né? Através de uma startup, você usa o cartão da Visa para comprar algumas criptomoedas e cai direto na sua MetaMask. Tipo assim, é legal a ideia, sabe? O que algumas pessoas lá e é o mais engraçado, né? Ninguém tinha percebido e que eu comentei lá. Se tá na MetaMask, não é Bitcoin, tá? É WBTC. É tipo Liquid, sabe? Pra Sim, quem não sim. conhece. É, é- enfim, é uma coisa que não é Bitcoin, mas que é lastreada em Bitcoin. É isso, tá? Então, assim, você tá na MetaMask é WBTC, que é o que você consegue comprar com o cartão da Visa. Ou outras criptomoedas. Eles faziam isso também, eu acho que por outra. Ah, eu esqueci, cara. Outro negócio de pagamento que você fazia conta e aí permitia que você comprasse pela MetaMask, sabe? É legal? É legal. Tá crescendo, são novas formas de você adquirir criptomoedas, né? Então, assim, de um lado a gente ouve falar de regulamentação e deslistagem, do lado do livre mercado você ouve pessoas falando em quê? Em formas de conseguir te dar esse acesso, né? Então, que fique claro, né, o quanto que às vezes o governo, o Estado vai contra o livre mercado, né? O livre mercado está achando Sim. soluções enquanto o governo está criando restrições. E, enfim, o que acontece é que você está tendo cada vez mais acesso, é um acesso interessante, cai direto na sua MetaMask, né? Uma opção. Não é livre de KYC, visto que você faz com o seu cartão de crédito ou débito, sei lá, mas é seu. Mas ainda assim é uma boa opção. Só lembrando, é a Visa que vai fazer isso? Não? O Visa, negócio da é. Visa. Mas tem uma história com a Visa muito engraçada. Estava num evento no Mercado Livre que eu fui convidado por uma corretora. Eu cheguei lá, estava o diretor da corretora. E ele falou: Olha, esse aqui é o presidente da América Latina da Visa, que está ajudando a gente e tal. Cara, eu virei pro cara e falei assim: não virem as costas por Bitcoin. Eles tinham feito um negócio na Visa da Rússia, que você tinha o direito, assim, você pegava esse cartão de débito, enviava para qualquer lugar da Europa. Na época isso era, né, transgressor, isso é 2018 ou 19, acho. 18, 18, 2018. Você mandava para qualquer lugar da Europa e ele funcionava como um cartão de débito, você mandava o Bitcoin e você podia gastar, né? Isso era revolucionário, né? E a Visa tinha fechado isso. Eu falei, vocês não façam igual a Rússia, por causa desse cartão, eu expliquei qual é que era, porque isso aqui, apontei para o símbolo de Bitcoin no cara da corretora, eu falei, isso aqui é ouro, e vocês não podem abrir mão de ouro, senão vocês vão terminar na pobreza. Mano, os caras regalaram os olhos, tá ligado? Aí, tá vendo? E talvez tenha dado alguma, né? É por sua causa, viu, Hugo, que Por minha você tá causa, né? entrando nessa. Mas Me é lembrou, isso, não? cara. Foi a partir disso a Visa fez uma série de programas de aceleração de crescimento de exchange, com cartão, enfim, começou a entrar essas coisas no Brasil, que é legal. Sim. Mas isso é bom, isso é uso, né? Ainda que seja uma forma mais simples de PayPal, mais barata de PayPal, né? A gente só tinha o PayPal antigamente, então hoje a gente tem mais opções. Ainda é totalmente fiduciário, ainda é totalmente regulamentado, mas é uso, né? A gente está colocando a coisa sendo usada e quanto mais grandes autoridades assim de dinheiro usarem, mais difícil fica proibições de uso, né? Diferente do ETF que está sendo um encarceramento de Bitcoin com KYC, né? É É, diferente, cara, o ETF não ajuda nada pra gente. é, mas essa questão é interessante e eu acho que ajuda sim, viu? É algo válido de ficar acompanhando e ver como isso se desenvolve. Sim. Mas é isso, vamos ficando por aqui. Se gostou, por favor, deixe 5 estrelinhas para gente no podcast. Se tiver
no YouTube, não esqueça de deixar o like, comenta qualquer coisa, se gostou, se não gostou. E também, se tiver, quiser deixar uns satoshinhos para a gente, serão muito bem-vindos. É só enviar para quinteiro@zbd.gg. Ou se tiver no Fonten, nosso app favorito de podcast, é só enviar diretamente no episódio, escrever um comentário, né? Os likes também pagam em Satoshi, então você pode receber parte também desse Satoshi que você presenteou a gente de volta, se o seu comentário for relevante, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.